Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Malaquias capítulo 3, verso 3. Esse é o processo de refinar e purificar, a ser feito pelo Senhor dos Exércitos. Esse processo é muito difícil para o ser humano, mas é unicamente por meio dele que se podem remover as escórias e contaminadoras impurezas. Esse processo é muito difícil para o ser humano, mas é unicamente por meio dele que se podem remover as escórias e contaminadoras impurezas. Nossas provações são todas necessárias para nos levar mais perto de nosso Pai Celestial, em obediência à sua vontade, de modo a lhe oferecermos uma oferta em justiça. Isso está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. Está falando aqui sobre essa experiência de refinar, assim como o ourives, como nós vimos aqui na introdução da lição de sábado. Que Deus nos ajude a passar por esse processo. Ela diz aqui que não é fácil, mas é possível, querido irmão, querida irmã, e Deus está cuidando de todas as coisas, assim como o ourives cuida de todo o processo de purificação. O próximo texto que nós vamos ler agora está na meditação matinal Nossa Alta Vocação do dia 6 de novembro e diz o seguinte: os conflitos da terra, na providência de Deus, proporcionam um treinamento necessário para o desenvolvimento de um caráter apto para as cortes do céu. Devemos nos tornar membros da família real, os filhos de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e se submetem à sua vontade. Querido irmão, querida irmã, confira ali depois o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela continua dizendo o seguinte aqui: nosso Deus é um socorro bem presente em todo o tempo de necessidade. Ele conhece perfeitamente os mais íntimos pensamentos de nosso coração, todos os intentos e desígnios de nossa alma. Quando nos achamos em perplexidade, ainda antes de lhe expormos nossa aflição, ele já está tomando providências para nosso livramento. Nossa dor não passa despercebida. Ele sabe sempre muito melhor que nós exatamente o que é necessário para o bem de seus filhos e nos guia como escolheríamos ser guiados caso pudéssemos discernir o próprio coração e ver nossas necessidades e perigos que corremos, como Deus os vê. Mas seres finitos raramente conhecem a si mesmos, não compreendem a própria fraqueza. Deus os conhece melhor que eles mesmos e compreende a maneira de os conduzir. Caso nele confiemos e lhe entreguemos nosso caminho, ele dirigirá nossos passos na rota que nos levará à obtenção da vitória sobre todo desejo mau e todo traço de caráter que discorda do caráter de nosso modelo divino. Amém. Louvado seja Deus por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos confiar então em Deus e entregar o nosso caminho a Ele. Bom, agora o último texto que nós vamos ler hoje está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, e diz o seguinte para nós: muitos se enganam quanto ao estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso mais que todas as coisas e perverso. Envolvem-se em sua própria justiça e satisfazem-se em alcançar sua própria norma humana de caráter. Mas quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina e por si mesmos não conseguem satisfazer as reivindicações de Deus. Podemos medir-nos por nós mesmos, podemos comparar-nos uns aos outros, podemos dizer que procedemos tão bem como fulano ou cicrano, mas a pergunta para a qual o juízo exigirá resposta é: satisfazemos as reivindicações dos altos céus? Alcançamos o padrão divino? Está nosso coração em harmonia com o Deus do céu? Querido irmão, querida irmã, que nós possamos refletir sobre essas perguntas e que ao longo dessa semana possamos passar aí por esses tópicos, mas
Se você olha hoje para o seu caráter e vê que não está em harmonia, esse já é um primeiro passo. E agora busque a Deus. Peça forças a Ele para que te transforme, para que te purifique. E não desanime. Nós estamos vendo aqui que é um processo. Em algum momento esse processo precisa começar. E quando ele começar, ele vai continuar. Enquanto ele estiver continuando, nós vamos progredindo, 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 buscando sempre o objetivo maior, a norma mais alta, as reivindicações do céu. E Deus irá nos conduzir nesse processo. Portanto, que nós não desanimemos, querido irmão, querida irmã, e permaneçam conosco aqui ao longo da lição dessa semana. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.